do Stephen Hawking, que chama O Grande Projeto. Também tem a participação do Leonard Lugno, que eu não sei como pronuncia. E esse livro é muito bom, porque o Stephen Hawking é muito bom. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma breve resenha dos assuntos que ele aborda, e vou falar um pouco se é uma leitura boa ou não. Assim, é uma leitura muito boa, assim. É um livro um pouco denso, porque o Stephen Hawking ele é muito inteligente, né? Ele está no topo da montanha da física. Então, alguns assuntos são um pouco complexos e técnicos, né? Mas ainda assim é super compreensível, basta você ler e reler que você consegue compreender. Várias vezes eu reli, tive que reler algumas partes para poder compreender melhor o que ele estava dizendo. E, bom, o livro tem 8 capítulos, são capítulos curtos, assim, mais ou menos do mesmo tamanho cada capítulo, e tem 150 páginas. Então é uma leitura que não te toma tanto tempo para você ler, não. Nos primeiros capítulos ele conta muito a história da ciência, o surgimento do pensamento científico na humanidade, que ele fala que na Grécia Antiga tinha a escola jônica, que contribuiu muito para a ciência, só que ainda assim ela não criou um método científico. Então ainda assim não tinha o rigor necessário, as ideias criadas pelos jônicos. Então Aristóteles ele fala que também era muito dominante no Ocidente, o pensamento dele não tinha tanto rigor científico. Aristóteles ele negava, por exemplo, o uso da observação como método para se fazer ciência. E você tem que saber, se você quer ser um cientista ou quer saber sobre ciência, que o método científico tem 3 pilares, que é a observação, a razão e o experimento. Então, negar a observação era contra a ciência, né? E o Aristóteles negava. E o Stephen Hawking ele faz uma certa crítica ao Aristóteles porque ele muitas vezes era um pouco desonesto intelectualmente. Ele usava de falácias ad hoc para tentar adequar a teoria dele à realidade. Bom, então, apesar de tudo isso, ele dominou o pensamento durante muito tempo no Ocidente. Só então Galileu, ele conta que o Galileu, ele refutou, assim, rechaçou Aristóteles e estabeleceu várias leis científicas do movimento e tudo mais, que foram muito importantes. Ele usava a observação, a experimentação e a razão como métodos. Então ele foi muito importante para o progresso científico. O Galileu ele é do século XVI, se eu não estou muito enganado. E aí depois, no século XVII, veio Newton, René Descartes também foi muito importante. E ele conta essa história, conta quando surgiu o conceito de lei. E ele fala se existe milagres, ou que milagre seria um momento em que a lei abriria uma exceção para operar um milagre. Ele questiona isso, ele acha que não. Ele também questiona se não me engano, se Deus teria criado tudo, né? Eu acho que é isso, não me lembro muito bem agora, mas é mais ou menos isso. E o livro ele é todo baseado no conceito do determinismo científico. O que diz o determinismo? Que, dado que você conhece as condições iniciais de um sistema, por meio de leis você pode determinar qualquer outro instante do sistema. Então esse é o determinismo. O livro é baseado nesse conceito. Por exemplo, se você conhece as condições iniciais do universo, você consegue prever qualquer outra situação ao longo do tempo no próprio universo. E tudo na ciência é determinístico, segundo Stephen Hawking. Até a psicologia humana, por exemplo. Apesar de ter inúmeras variáveis que contribuem para o nosso comportamento, é determinístico, é possível calcular e prever as coisas que a gente faz. Só que é tão complexo que a gente pode assumir, então, que existe um certo livre-arbítrio. Apesar de que, ainda assim, o nosso comportamento ele é determinístico. Bom, então ele continuando o livro, no terceiro capítulo é um capítulo bem filosófico, que ele discute a natureza da realidade, então é bastante filosófico e complexo essa parte. Eu precisei reler várias vezes porque é bem complexa. Mas o que ele diz? Que a ciência é baseada no realismo. Não toda a ciência, né? Mas ele é realista. O que o realismo prega? Que não importa se existe uma realidade objetiva que o observador é incapaz de alcançar. Se o observador toma aquilo que ele sente, aquilo que ele vê como verdade, aquilo basta para ele. Não precisa existir uma realidade intrínseca nas coisas inalcançável. Então isso é o realismo dependente de modelo. Também ele vai usar esse conceito ao longo do livro. E ele diz que quem não era realista
era antirrealista. E cita vários filósofos que eram antirrealistas, por exemplo, alguns que não acreditavam na teoria dos átomos, porque como a gente não podia ver, a gente também não podia saber se aquilo era real ou não. E ele também faz algumas alusões, por exemplo, ele fala do filme Matrix, né, que é como se a realidade fosse toda simulada, né, por uma entidade superior, né, e a gente fôssemos marionetes dessa simulação. Mas o realismo de modelo é isso, ele acredita que não tem por que acreditar que existe uma realidade objetiva diferente da nossa realidade. Basta a gente ter nosso modelo de realidade, que isso já é suficiente para a gente dizer que ele é real. É difícil entender essa parte. Eu estou tentando ser simples aqui, mas é complexo. Às vezes até eu fico me falta um pouco de bagagem para entender. Mas eu acho que basicamente é isso. Bom, aí ele avança no livro. Ele fala da relatividade de Einstein. Ele fala que a física clássica e a física quântica elas partem de conceitos radicalmente distintos da realidade, porque a física clássica ela é baseada no cotidiano, na nossa experiência, e na escala macroscópica das coisas. Agora, a física quântica e a física moderna, né, as coisas são contraintuitivas, né? O cotidiano não funciona na física quântica. Ela tem um conceito de realidade realmente distinto. E ele aborda isso. E ele fala também do princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que quanto mais você sabe uma informação, menos você sabe a outra sobre uma determinada partícula quântica. Por exemplo, posição e velocidade. O que mais? Ele fala que o Feynman propôs também o conceito de histórias alternativas, né? Que diz assim, na física quântica, uma partícula se move de um ponto A para um ponto B, ela não percorre uma única trajetória. Ela percorre todas as trajetórias possíveis, as infinitas trajetórias possíveis, do ponto A até o ponto B. Ela percorre todas as possíveis. Esse é o princípio de múltiplas histórias que o Feynman propôs, que ele disse que foi um insight brilhante do Feynman. E esse princípio, ele também pode explicar porque devem existir múltiplos universos e não só um. Certo? E, bom, o que mais? E o Feynman ele propôs esse princípio porque físicos da Áustria tinham feito um experimento que eles bombardeavam uma placa com duas fendas abertas com partículas moleculares. E elas não tinham um padrão definido, elas tinham um padrão bem contraintuitivo. Então, Feynman ficou intrigado por isso e propôs esse princípio, que poderia explicar que a partícula ela tem certas probabilidades de estar nos lugares, só que ela pode estar em todos os lugares possíveis. Só que alguns têm uma maior probabilidade dela estar e alguns menos. Então é assim que funciona o mundo da física quântica. E o Stephen Hawking ele aborda sobre isso. E ele entra até numa parte bem técnica que eu mesmo não entendi muito. Também não vou falar aqui, mas eu acho que basicamente já dá para compreender onde a gente pode chegar. E, bom, continuando, ele começa então, depois de explicado tudo isso, a especular sobre... desculpa, aproveitando que eu falei do Feynman, no livro ele também fala da eletrodinâmica quântica do Feynman, que foi muito importante, deu Nobel para ele, e fala dos diagramas, né, de Feynman, que eu posso fazer um vídeo depois explicando melhor o que é isso. Por enquanto, aqui eu não vou comentar para não ficar muito longo. Então ele avança no livro, ele começa a fazer especulações sobre a origem do universo, e começa a traçar o que ele chama de teoria M, que é o grande projeto. Essa teoria M. Essa teoria M ela seria a teoria que explica tudo de fato. E a teoria M ela não é uma única teoria, ela engloba todas as teorias. E ela é como se fosse um mapa. Porque o mapa, não existe nenhum mapa 100% preciso. Porque quando você vai construir um mapa, você pega vários pequenos mapas, preenche o globo terrestre com esses pequenos mapas, e depois junta tudo para ter um mapa global. Então é análogo ao comportamento da teoria M. Ela junta todas as teorias e tenta explicar o universo dessa forma. Tenta explicar tudo do universo dessa forma. Isso ele fala nos primeiros capítulos. E no final ele começa a especular sobre a origem do universo.
Como? Por quê, né? Seria Deus que deu start no pavio do universo? Ou tem alguma razão física? O Stephen Hawking ele é extremamente científico e ele acredita numa razão física para o universo ter existido. E ele acredita que não existe só um universo, existem múltiplos universos. E ele não fala muito sobre, mas ele dá uma explicação complexa também, não entendi também. Mas eu vou tentar explicar. Que o universo ele surge espontaneamente mesmo, por meio da lei da gravidade, ele acredita. E existiria uma gravidade negativa que se equilibra com a positiva e cria matéria. Então assim surgiria espontaneamente as coisas. Eu não vou aprofundar muito também, se você quiser você vai ter que ler o livro mesmo. Mas é essa a resposta que ele dá para o surgimento espontâneo do universo então. E outra coisa que ele discute que é muito legal é que o nosso universo ele é extremamente harmônico para o surgimento da vida. Ele é extremamente propício para o surgimento da vida. Porque as leis físicas elas estão todas muito bem ajustadas no nosso mundo para que a vida seja possível. E isso é incrível. E faz muita gente acreditar que então o universo só pode ser obra divina para ter essa sintonia tão fina das coisas. Porque ele fala que qualquer mudança em qualquer constante, em qualquer lei, colocaria tudo a perder para a vida. Só que no nosso universo isso não acontece. E ele explica que não é porque há uma mão divina que fez essa sintonia. Isso acontece porque todos os universos possíveis devem existir. Todos os possíveis. Então até um super harmônico para o surgimento da vida surgiu. E aqui estamos nós. Estamos aqui, aprendendo física. Bom, então, esse livro ele é extremamente interessante, porque ele aborda questões muito intrigantes, que todo mundo tem curiosidade de saber a origem do universo, por que existe vida, né? Por que não há nada ao invés de tudo, e por que e como surgiu tudo. Então é muito legal. E, bom, eu vou parar por aqui, eu acho que já tá bom. E queria pedir, se você é novo aqui, para se inscrever, tá, por favor, porque eu vou produzir ainda bastante conteúdo científico. E, bom, deixa o like, também é importante. E o grande projeto, então, só para finalizar, é a teoria M, e ele acredita que seja possível formular a teoria M, que era o grande sonho de Einstein também, uma teoria do tudo. E ele fala que isso é um grande triunfo a humanidade conseguir tanto progresso nessa área. Principalmente com as descobertas ao longo do século XX sobre a teoria do Big Bang, né, que eu esqueci de mencionar, inclusive, que o universo deve ter surgido por meio do Big Bang mesmo. Por meio de descobertas e evidências que comprovam a existência do Big Bang, que surgiram depois que Einstein faleceu. Então, o Stephen Hawking, nesse sentido, ele pôde até ir mais longe que Einstein nessas questões. O que é incrível, assim, né? O Stephen Hawking, ele é realmente um pensador do topo da prateleira dos pensadores. E a última coisa que eu vou comentar é que o livro, o Stephen Hawking ele leva a gente junto com ele ao topo da montanha do conhecimento da física. E isso é muito legal, é uma viagem realmente. E eu acho que leituras assim valem muito a pena. Então, realmente valeu a pena ter lido esse livro e recomendo que você leia qualquer obra do Hawking, que com certeza vai ser enriquecedor. Bom, então era isso que eu tinha para dizer. Espero que você tenha gostado dessa resenha, mini resenha do livro O Grande Projeto, do Stephen Hawking. E até a próxima, então. Deixa o like e se inscreve no canal.